Glória ao Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui reunidos diante do teu povo e da tua palavra. Pai, nós queremos aprender, meu Pai, mais do Senhor. Queremos aprender, meu Deus amado Senhor, da tua glória, do teu amor, da tua graça. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, quero te pedir, meu Rei eterno Senhor Jesus, que o Senhor venha cobrir-nos com teu sangue, meu Pai. Deus, ajuda-nos, meu Pai, a te servir cada vez melhor e servir mediante a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos começar aqui. Como que vai funcionar a nossa aula? Deixa eu pôr uma tela aqui que hoje eu vou escrever. Nossa aula, irmãos, vai começar da seguinte maneira. Hoje eu vou fazer uma introdução sobre escatologia, certo? Vou fazer uma introdução sobre escatologia. Terça-feira que vem, irmãos, nós teremos uma visão com o nosso querido companheiro, amigo e presbítero da Igreja de Cristo na Terra, Leandro Júnior, certo? No outra terça-feira, dia 19, nós teremos uma exposição também com um companheiro e amigo, o pastor Cleidson. O que vai acontecer? Terça-feira que vem, o irmão Leandro vai expor sobre o pré-tribulacionismo. E na outra terça-feira, o nosso irmão Cleidson vai expor sobre o pós-tribulacionismo, ou o pré-milenismo histórico, como alguns argumentam. Certo, irmãos? A ideia aqui, irmãos, esse é um seminário, por mais que seja da Comunidade de Redenção e Graça, por mais que eu tenha meus valores doutrinários, por mais que a minha igreja tenha os valores doutrinários, ok? Aqui a gente vai ver as opiniões, as visões, como os irmãos têm acompanhado. A gente sempre tenta apresentar o ponto de vista abrangente para que você chegue à sua conclusão. Eu acho desonesto intelectualmente, terrivelmente desonesto. Mas, seu irmão Pedro, o que alguns fazem, como, por exemplo, existem pontos que não são pontos fixos. O que são pontos fixos? Por exemplo, o que seria uma doutrina consolidada? Jesus é o Filho de Deus. Amém? Jesus é o Filho de Deus, é uma doutrina consolidada. Isso não tem argumentação. Quem diverge disso é um herege. Agora, existem pessoas que têm pontos secundários. O que são pontos secundários? Pontos secundários deixa eu pegar um exemplo de um ponto secundário. Vamos lá. O galo que cantou na noite em que Pedro traiu o Senhor. O galo que cantou é um galo, um animal propriamente dito, que estava nos arredores, próximo à casa de Caifás, criado por um romano, possivelmente. O galo que cantou era a trombeta do soldado romano que advertia sobre a virada da vigília para a troca de turno. Então, existem pessoas que pegam pontos secundários e taxam pontos secundários acerca de uma doutrina e tem os outros como herético. Isso é infantilidade, além de ser desonestidade intelectual. Então, meus queridos amados irmãos, quando os irmãos forem para a internet, procurar vídeos para estudar qualquer doutrina, fique atento sobre as pessoas que taxam algumas coisas em doutrinas secundárias. Segunda questão, fiquem atentos, irmãos, àqueles que não conseguem defender a sua posição sem atacar a persona da outra posição, ok? Então, por exemplo, as pessoas que vão definir a teologia, aí, por exemplo, vai falar sobre o dispensacionalismo. Aí, quando vai falar de dispensacionalismo, ao invés de falar sobre a doutrina, vai falar sobre Tim LaHaye, que fez um filme. Deu uma travada, isso. E aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, irmãos, fiquemos atentos acerca disso. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá apresentar uma introdução à escatologia. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Abrir uma guia. Muito bom. Glória a Jesus. Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão vendo a minha tela?
Estão vendo uma tela em branco aqui? Sim ou não? Sim. Amém. Glória a Deus. Deixa eu puxar a tela aqui. Muito bom. Deixa minha telinha aqui. Ok. Então vamos começar estudando escatologia, irmãos. Antes de falar o que é propriamente escatologia, vamos começar estudando escatologia com o primeiro versículo escatológico. Da Bíblia. Qual que é o primeiro versículo escatológico da Bíblia, irmãos? Qual que é o primeiro versículo escatológico da Bíblia? Quem consegue acertar isso aí? Deixa eu pegar minha garrafa de café aqui, porque teologia e café combinam muito bem. É quando fala que o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente? Oh, glória! Oh, glória a Deus! Aí, ó, mexer com crente bom de Bíblia. É isso aí. Quem consegue achar o endereço do versículo? Quem me diz o endereço do versículo? Sem problema. 3. Gênesis 3, quanto? 15. 13. E porém inimizade 15. entre tua semente e a semente dela, e ela te ferirá o calcanhar, e tua semente esmagará sua cabeça. Deixa eu ensinar para os irmãos uma sacada aqui inteligente, quando você não tem certeza do que você falou. Vem cá, ó, grifo do autor. Ah, menina! Viu aí, irmãos? Quando você não tem certeza absoluta de que está literal, você põe grifo do autor que tá beleza. Amém, irmãos? Muito bom. Esse versículo aqui, irmãos, nos dá algumas informações. Primeira informação. Que informação ele nos dá? Primeira informação, nos dá a informação de que a mulher teria um filho. Beleza. Ok, muito bom. Qual a outra informação? Esse filho vai sofrer por causa da serpente. Bom, mas diz o seguinte: o filho vai esmagar a cabeça da serpente. E aí fizeram um hino, Maria passa na frente e pisa a cabeça da serpente, você vê que tem nada a ver com a Bíblia. Esse versículo, irmãos, nós sabemos que ele cumpriu. Cumpriu. E eu digo cumpriu, irmãos, no nosso tempo. Nosso tempo. Ok? Não estou falando no tempo eterno. Cumpriu parcialmente aonde? Quem sabe me dizer onde é que ele cumpriu parcialmente? Alguém sabe dizer onde é que ele cumpriu parcialmente? Abel pisou na cabeça da cobra, foi isso? Não, foi aonde? Aonde? Silêncio Deserto? total. Hã? Não. Não. Aonde Ressurreição? onde que cumpriu? Ressurreição? Na cruz e na ressurreição. Ok? Irmãos, é claro, irmãos, é aquela questão que a gente tem que sempre avaliar. A Bíblia, ela não é um filme de uma fita só. A Bíblia, ela tem a sua complexidade. Como nós temos nossa complexidade. Por exemplo, Jesus morreu na cruz sobre os nossos pecados, sim ou não? O culpado de nós sermos, de Jesus ter morrido, somos nós, amém? Amém. Ok, mas, todavia, entretanto, se o diabo não tivesse enchido o coração de Judas, talvez teríamos outro tipo de morte para o Senhor Jesus, ok? Uma morte dolorosa, como havia avisado Isaías.
mas em nenhum momento, quer dizer, eu não posso errar. Talvez depois eu olhe, mas a gente não vê a ideia de madeiro no Antigo Testamento, a gente vê a ideia de sofrimento, tá bem? E aqui eu ponho uma aspas bem grande de novo, irmãos, porque talvez eu esteja deixando passar algum texto. Ok, e no nosso tempo vai cumprir completamente com a volta de Cristo, ainda tem um intervalo, mas com o reinado eterno de Cristo. Ok, que vai cumprir completamente quando Cristo reinar, manifestar o seu reino completamente. Ok, meus irmãos? Ok? Então, aqui nós temos a primeira visão de um texto escatológico. E a Bíblia vai ficar falando de textos escatológicos ao longo de toda a sua escritura, do Antigo e do Novo Testamento. Um conselho que eu dou para os irmãos, meus amados irmãos, é que fazendo o curso teológico, ou depois que fizerem o curso teológico, os irmãos leiam sobre tudo, mas escolham uma área do conhecimento bíblico para se especializar, para se dedicar em estudar e aprender. Claro, vai estar na Bíblia, todos os textos, mas se o irmão tiver a possibilidade, escolha algo e se dedique, se esmere nesse assunto, para que o irmão tenha domínio, porque é muita coisa, é muita doutrina, e aí em muitas questões a serem respondidas, a gente não dá conta de responder tudo. Um cristão tem que ter a maturidade de entender os pontos principais da sua fé, da Bíblia, mas no geral a gente é inclinado a ter algum assunto que nos chama a atenção. Como diz o pastor Josué Gonçalves, que trata da família, ele falou que clínico geral nunca fica famoso. Nós não vemos nenhum clínico geral famoso. O que nós vemos são especialistas famosos. E ele não fala da fama, mas ele fala assim do reconhecimento. Todo mundo que vocês admiram, que os irmãos leem livros, que os irmãos acompanham, ele é diferenciado em uma área da teologia. Nem que a área da sua teologia seja a piedade, nem que a área da sua teologia seja o pastoreio, ou seja, o evangelismo. Amém, meus irmãos? Então, existem pessoas que se inclinam à escatologia e se debruçam sobre a escatologia. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Tem aqui alguma dúvida? Então, o silêncio é sim. Então, tá bom. Meus irmãos, o que é escatologia? Escatologia vem escatos, que é fim, tempos, ou tempos distantes, antes. E logia, que é estudo. Então, no geral, a gente resume a escatologia como o estudo das coisas futuras. Beleza? Teologia, pessoal, não é somente cristã. A gente tem teologia, a escatologia não é somente cristã, existe escatologia em todas as religiões. Aliens, o mundo queimar, o reiniciar das almas, etc, etc, etc. Então, todas as religiões têm uma teoria sobre o fim dos tempos. Por quê? Porque a nossa alma almeja, a nossa alma pensa sobre um tempo distante de nós. Mas de todas, a que responde melhor às dúvidas humanas é a escatologia cristã. Escatologia cristã. Ok? Sobre a escatologia cristã, nós temos que entender que existe maneiras de interpretar os textos apocalípticos.
apocalípticos. Quando a gente diz textos apocalípticos, nós estamos falando de Apocalipse, Daniel, entre outros. Entre outros. Beleza? Os textos apocalípticos ou escatológicos são os textos que tratam sobre o fim. Lá na igreja, um tempo atrás, acho que foi o ano passado, a gente estudou todos os textos escatológicos do Novo Testamento. Todos os textos escatológicos do Novo Testamento. Então, irmãos, é a maneira da gente interpretar. Quais seriam essas maneiras, irmãos, de interpretar? A primeira maneira é a preterista. Preterista. E preterista fala de passado. Nessa maneira aqui, irmãos, tudo já aconteceu. Somente uma pequena parte ainda não. Então, beleza. O que é a maneira preterista? Por exemplo, tem pessoas que leem o Apocalipse e quando leem o Apocalipse eles só conseguem ver uma coisa, o Império Romano destruindo a igreja, só. Então, tudo que você vê lá, as bestas, você vê o mar, você vê... São questões que só se referem ao Império Romano destruindo tudo. Nós aprendemos, irmãos, lá em hermenêutica, que o texto tem as interpretações parciais e completas. Um exemplo disso é Samuel, que profetizou para Davi, dizendo que o reino dele seria eterno. Faltaria descendente para o reino dele. Essa profecia se cumpriu parcialmente em Salomão e cumpriu-se perfeitamente em Jesus. Então, nós temos uma relação desses textos. Então, é claro que alguma parte do jeito que João, o apóstolo João, o servo do Senhor, escreveu, faz referência sobre a ardente expectativa do Império Romano. Mas a gente não entende que é todo assim. Existem pessoas que se limitam a isso. E quando se limitam dessa maneira, tem que ficar forçando muitas questões, e acabam se enrolando. Ok? Outra questão é a questão histórica, que é parecida. O Apocalipse veio se cumprindo ao decorrer dos anos. Quem gosta de usar essa aplicação são as 7 cartas. Muito bom, as 7 cartas. O que as pessoas dizem? O pessoal diz que o Apocalipse ele não tem um momento certo para se cumprir. Ele vem se cumprindo ao longo de toda a história. Os textos apocalípticos se cumprindo ao longo da toda a história, até o ápice da volta do Senhor Jesus. Então as pessoas pegam as 7 igrejas da Ásia, quando você olha as 7 igrejas da Ásia, nós temos alguns problemas. E as pessoas dizem, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, que era a igreja da primeira era, que perdeu o amor. A segunda igreja, a igreja de Esmirna, que blasfemou por causa do imperador. Aí vem pregando, e aí nós temos um problema. Qual que é o problema? Em que fase a igreja foi Filadélfia e em que fase está se tornando Laodiceia? Eu sou cristão há 32 anos, graças ao bom Deus, e há 32 anos eu ouvi que a igreja está parecendo com Laodiceia. E algumas vezes a gente escuta que parece com Filadélfia. Eu acredito que os irmãos que são mais crentes do que ouviram isso. Então não encaixa. Como que a gente aplica isso aqui, irmãos? Na hora de aplicar, você entende que dentro do corpo de Cristo, ora, os santos se comportam como Éfeso, ora se comportam como Esmirna, como Pérgamo, como Tiatira, como Sardes, como Filadélfia, Laodiceia. Certo, irmãos? Então, não dá para encaixar. Aí, por exemplo, quando a gente vai estudar historicamente, quando que foi que se abriu os selos? Ou quando que começou as pragas? Ou quando se derramou? Então, é bem complicado de encaixar. Ok? A próxima parte alegórica
Eu não vou usar a parte alegórica, não, porque nós vamos ter que fazer uma distinção lá no final desse estudo, porque alguém fez uma pergunta, que é a simbólica. O Apocalipse não é literal, é simbólico. Então, tudo que você lê no Apocalipse aponta-se para um símbolo. Aponta-se para um símbolo. Isso é bom? É, para alguns textos é bom. Mas para outros textos fica difícil. Por exemplo, aqui, a igreja de Pérgamo, o anjo que está à igreja escreve, assim diz o Senhor, que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu sei onde moras, que é o trono de Satanás. Contudo, retém o meu nome e não negaste a sua fé em mim mesmo. Nos dias de Antipas, que foi fiel testemunho meu, foi morto entre vós, como Satanás. Onde Satanás habita. Não, aqui não tem nada a ver com a morte de um bispo da igreja, com a morte de um pastor da igreja. Aqui está representando o Satanás que destrói os servos do Senhor. Isso, irmãos, é uma aplicação, não pode ser interpretação. Então, qual que é a melhor interpretação? A melhor interpretação é a futurista. E a futurista, irmãos, ela é dividida em 3 tempos, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, revelação do Senhor que deu aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Ele enviou os seus anjos e testificou a palavra de Deus ao testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras da profecia do livro e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que são na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte do Senhor, que é e que era de vir. Esse versículo dá a interpretação. O que é, o que era e o que há de vir. É assim que a gente deve interpretar o Apocalipse. A gente interpreta que tem coisas do passado, presente e futuro. Certo? Uma observação, irmãos, uma observação. O Apocalipse não é linear. Ok? O que não é linear? O Apocalipse tem vários flashbacks durante o livro. Então, acontece uma cena, pausa a cena, volta a cena de novo com outro foco. Assim acontece no Apocalipse. Essas são as maneiras de nós interpretarmos o Apocalipse. Parte da igreja, irmãos, até as guerras propriamente ditas, até a Primeira Guerra Mundial, essa visão aqui era muito forte. Muito forte. Quem acreditava nisso? Jonathan Edwards. Depois a gente vai explicar sobre isso, tá? Com as guerras, as pessoas viram que essa interpretação aqui estava equivocada. Pastor, uma coisa natural pode ajudar a interpretação da Bíblia? Pode. Tem um versículo no Apocalipse que as pessoas não conseguiam entender, irmãos. Alguém sabe me dizer vários versículos, mas tem um versículo que as pessoas não conseguiam entender do Apocalipse. Não conseguiam entender de jeito nenhum, não tinha explicação esse versículo. Alguém sabe dizer qual que é? Até um tempo, viu? Até um tempo. Alguém poderia dizer, sem explicação, um versículo que não tinha explicação. Quem estudou o ano passado já sabe que versículo é. Eu acredito que saiba. Alguém sabe dizer qual era o versículo que não tinha explicação? Precisou de acontecer uma coisa para que o versículo passasse a ter explicação. Alguém pode tentar dizer? Meu Deus, já é 10h40. Senhor, deixa eu acelerar. Ninguém vai se manifestar? Então tá bom. O versículo é o seguinte. Durante o Apocalipse, várias vezes aparece essa frase.
todo o olho verá. Agora você imagina você no século XV, lá em 1400 e pouco, lendo esse versículo. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Ou os reformadores lendo esse versículo. Não tinha rádio, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. Okay? Esse versículo começou a passar sentido quando apareceu a TV. E hoje nós temos internet. E aí, quando começar a acontecer os grandes eventos, todo olho verá. Todo olho verá. Assim como um eclipse, todo olho verá. Certo, irmãos? Então, o versículo começou a fazer sentido na vida daqueles que interpretam a palavra do Senhor. Como, por exemplo, a besta vai construir uma imagem da própria besta e vai dar vida à própria besta. Certo? Essa interpretação, irmãos, pode ser vida mesmo, só que o diabo não tem poder de dar vida. Então, o que pode ser? Um holograma, um robô, pode ser um ciborgue, algo do tipo, com poder nele, uma Annabelle super potencializada. Ai, Deus, me ajuda, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Muito bem. Fatos que os santos não podem discordar. Sobre o Apocalipse, irmãos, existem alguns fatos que são consolidados. A ordem dos fatos podem alterar, de acordo com a sua doutrina. Mas existem alguns fatos que não podem ser alterados. Fatos que não podem ser alterados. Fato número 1. A igreja vai morar no céu. Okay? No céu há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito. Quando eu estiver pronto, eu voltarei, estarei com vocês onde estiver vós mesmo. Ok. Muito bem. Os ímpios serão julgados eternamente. Ok, os ímpios serão julgados. Agora, fato verdadeiro. O diabo será... Irmãos, eu estou colocando aqui, não necessariamente em ordem, tá, irmãos? Isso aqui não são as ordens, mas são fatos que não dá para questionar. Beleza. Haverá um milênio. Esse milênio literal ou não. Esse ou não, irmãos, está perdendo cada vez mais apoio na academia. Muito bom. Ok. Nós teremos novos céus e nova... Ah, tá. Jesus vai voltar, né? Não pode esquecer disso aqui, não. Mais importante, voltará. E teremos novos céus e nova terra. Muito bom. Esses 6 fatos, irmãos, são fatos totalmente consolidados na palavra de Deus e defendidos pelos principais teólogos de todas as vertentes. Se a gente ouvir ter uma explicação teológica que fala que a igreja não vai morar no céu, os ímpios não serão julgados eternamente, que não há punição do diabo, que não haverá milênio, que Jesus não voltará, não haverá novos céus, nova terra, sai fora, meu irmão, porque você está diante de uma bela e gordurosa heresia. Uma bela e gordurosa heresia. Ok, irmãos? Até aqui tranquilo? Sim, não. Sim, não, não. Alguém? Dá um oi, irmãos. Algum comentário, dúvida, informação? Informação? Então tá bom. Muito bem. Agora vamos, irmãos, isso aqui é ponto comum. Sobre as discordâncias. Muito bem. Então vamos para os pontos de discordância. Vamos começar pelo mais famoso. Discordância. Okay. Primeiro momento de discordância é referente à grande tribulação.
Grande tribulação. Grande tribulação. Beleza. Sobre a grande tribulação, nós temos 4 opiniões. A quarta é a menos, tá? 4 opiniões, vamos. Primeira opinião, alguém sabe me dizer? Sabe dizer qual que é a primeira opinião? Não tem ordem, na verdade. Qualquer opinião que você... Então, a primeira opinião é a pré-tribulacional. Então, a igreja não passará pela grande tribulação. Certo? Ok. A igreja não passará pela grande tribulação. A segunda opinião, irmãos, é a pós-tribulacional. Ou como alguns tentam dizer, só para falar que é bonito, pré-milenismo, milenismo histórico. Só uma maneira de falar bonito, tá? A igreja não passará pela grande tribulação. Ok? O outro, mid-tribulacionismo. A igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ok, muito bem. E o outro é o pré-ira, que ele é o pré-ira é o seguinte: a igreja será arrebatada antes do derramar da ira. É tipo o seguinte: a igreja vai estar na grande tribulação, e durante a grande tribulação, não exatamente no meio da grande tribulação, antes de começar a ira de Deus, e aí o período pode ser 1 ano de grande tribulação, 2 anos de grande tribulação, 7 anos de grande tribulação, a igreja será arrebatada, certo? Essas são as discordâncias. Muito bem. Qual é a próxima discordância? A próxima discordância, irmãos, é sobre o milênio. Milênio. Ok? O milênio, irmãos, são 1000 anos de paz. Então, existem aqueles que são amilenistas. Não existe milênio real, mas sim simbólico. Então, o milênio é simbólico. E o que as pessoas acreditavam, irmãos? Por que essa teologia tinha muita força até antes das guerras? As pessoas acreditavam que com a reforma protestante e com a destituição da grande besta, que na teologia é o Papa, e aí, meus irmãos, só um comentário, não são só protestantes que acham que o Papa pode ser uma possível grande besta. Dentro da teologia católica existem alguns que mencionam essa possibilidade. Vocês acreditam num negócio desse? Pois então, eles acreditavam o seguinte: com a diminuição do poder romano, a igreja começava a alvorecer no seu tempo, e ela ia crescer, até que todos chegassem ao conhecimento de Deus. Até todos chegassem ao conhecimento de Deus. Era como se, por causa da igreja, a sociedade ia evoluir a tal ponto que o céu ia ficar mais baixo. Então a gente ia evoluir a ponto de que o Senhor ia chegar e reinar sobre nós. Essa, irmãos, é uma visão também do Messias. Os judeus têm mais ou menos essa escatologia. Quando a humanidade se abrir para o conhecimento, o Messias vai vir. Quando a humanidade estiver pronta, o Messias vai vir. Então era mais ou menos essa a ideia do milenismo. Por que deu ruim? Deu ruim porque começou as guerras mundiais. E as guerras mundiais fez os homens refletirem profundamente acerca dessa doutrina, porque a humanidade não estava evoluindo, o evangelho não estava levando a sociedade no jeito que a doutrina dizia.
Tá bom? Ok. A segunda doutrina é os que dizem milênio. Existe um milênio não literal. O que é isso? Um milênio não literal. Vai acontecer um milênio, mas não de 1000 anos. Então, vai haver um milênio, um reino, e muitas vezes alguns dizem que o milênio é o próprio cristão que aceitou a Cristo, entrou no reino da graça e agora vive o reino milenial de Cristo, né? E aí, não 1000 anos. E existe a posição que eu confio, que eu acredito, que é o milênio literal. Ok? Haverá 1000 anos em que o diabo está preso e reinando. Muito bem. Milênio literal, como diz lá em Apocalipse capítulo 20. Certo, irmãos? Essa existe uma disputa. Irmãos, se o irmão crê em qualquer um desses 3 pontos, ou nos 4 superiores, irmãos, e concorda com esses pontos aqui, o irmão não peca, certo? O irmão não peca, seu posicionamento. Por exemplo, um dos pastores mais bíblicos que eu conheci, ele ele era milenista. O pós-milenismo é mais parecido com a leninista, ele não é literal. Quando acabar o milênio, Jesus volta, certo? Até a verdade, tem um vídeo lá para os irmãos rebaterem. Adventista tem essa visão de um milênio, Jesus voltar após o milênio, para ter uma nova terra. E vai ter um desafio para os irmãos fazerem lá, para os irmãos poderem rebater as heresias, irmãos. Nossa, é pesado. É muita heresia. Muita heresia. Sai fora. Sangue do Cordeiro. Certo? Muito bem. Outro texto, outra discordância, irmãos, e aqui nós temos discordâncias. Essas discordâncias são discordâncias heréticas, tá? Discordâncias heréticas. Discordâncias heréticas. O que seria uma discordância herética? Por exemplo, o estado intermediário. O que é o estado intermediário? Entre a morte e a volta de Cristo. Vou colocar aqui entre a morte e a ressurreição. Ressurreição. Ok? Qual que é o posicionamento bíblico, irmãos? Os santos estão no seio de Abraão, ou paraíso, e os ímpios no Hades. No Hades. Muito bom, certo? Seio de Abraão e no Hades. Esse é o posicionamento bíblico mais consistente, certo? Quais são os heréticos? Os heréticos são 3. Alguém sabe dizer quais são os 3 heréticos? 2 deles são cristãos, o 4º não é cristão. Alguém sabe dizer quais são os posicionamentos heréticos? O sono da alma. O sono da alma. Estão todos dormindo, esperando o julgamento. Beleza. O outro é o purgatório, que as pessoas estão purgando, limpando os seus pecados em um fogo. Irmãos, assim, claro que é difícil entender o que eu vou dizer para os irmãos, mas se existe purgatório, para que ser santo na Terra? Oh, Deus da glória, Senhor Jesus. Então, o purgatório, ele foi uma criação, um fortalecimento da doutrina de Agostinho. Foi o que eu estava conversando com um amigo meu. Os pais da igreja, irmãos, eu vou comentar daqui a pouco sobre os pais da igreja. Os pais da igreja, irmãos, eles são bons para a gente ter uma noção.
A gente não deve basear nossa doutrina neles, porque eles eram, como nós, excelentes em alguns pontos e terríveis em outros. Terríveis em outros. Então, tem gente que sempre gosta de pôr na mesa os pais da igreja, 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 os pais da igreja. Primeiro que não havia um concílio de pais da igreja, tá, irmãos? Eles não eram organizados, cada um viveu num tempo, numa época diferente e deixou seus escritos. Segunda questão, irmãos, existem questões assim, bem problemáticas com os pais da igreja, então a gente tem que tomar cuidado. E por último, irmãos, o que tem? A reencarnação. Até o julgamento final, as almas reencarnam, 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 reencarnam. E a reencarnação, irmãos, é a mesma coisa que você entrar no crédito rotativo do cartão de crédito. Por que a reencarnação é dolorosa? Eu reencarno para pagar os pecados da vida passada, certo? Muito bem. Só que nessa vida eu vou cometer pecados além do que eu posso fazer, além do bem que eu posso fazer. Então eu acumulo o crédito da fatura passada, mais o débito da fatura passada, mais o débito dessa. Na outra vida eu vou acumular o débito de 2 vidas. Então a reencarnação é um ciclo de condenação eterna. Essa é a lógica da reencarnação. Certo, irmãos? Amém? Ok. Muito bem. Para terminar aqui e responder as perguntas, tá, irmãos? Tem 2 perguntas aqui. Sobre a história do estudo da escatologia. Irmãos, sobre a história do estudo da escatologia, e aqui, irmãos, eu tenho meu posicionamento. Meu posicionamento, eu sou dispensacionalista e, além de dispensacionalista, eu sou pré-tribulacionista. Não tenho medo da grande tribulação. É um argumento muito fraco. As pessoas falam assim, tem medo de passar pela grande tribulação, o crente acha que não está preparado. Eu não sei quem está preparado para passar pela grande tribulação. As pessoas, eu oro ao Senhor, que se um dia eu tiver que ser provado, ok? Existem questões substanciais acerca da escatologia para poder eu chegar nessa conclusão. Mas vamos lá. A história do estudo da escatologia. Primeira questão sobre o estudo da escatologia, irmãos. Durante o período dos pais da igreja, temos apenas pequenos relatos acerca do Apocalipse. O que quer dizer, irmãos? Se você estudar os pais da igreja, você vai ver, irmãos, que quando eles falam de grande tribulação, quando eles falam do final da igreja, quando eles falam, você vai ver que são relatos isolados. Nós não temos uma teologia consolidada, firme, certo, dos pais da igreja sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo, ok? Então, se você for lá, por exemplo, não existe pré-tribulacionismo nos pais da igreja. Existe uma série de pais que citaram, ok? Existe pós, existe uma série de pais que citaram. Então, tem que entender. Segunda informação, irmãos, nenhum grande reformador escreveu sobre Apocalipse. Procura, né, irmãos? Calvino e Lutero não comentaram sobre isso. Ok? Não comentaram sobre isso. Então a gente vai ver que a teologia era tão Calvino, eu não sei o motivo, mas um dos motivos de Lutero não comentar sobre o Apocalipse é que ele estava tão aflito de que o fim estava chegando que ele não via necessidade de comentar sobre isso. Para ele estava que ia acabar com tudo, certo? Então, irmãos, nossa teologia, a teologia escatológica começa a partir do século XVII, aproximadamente, tá, irmãos?
aproximadamente. Beleza? Então, essa é a visão que a gente tem. Essa é a visão da teologia da escatologia. Então, é uma teologia basicamente nova. Pastor, tem 300 anos? Sim. Por que é novo? Porque a doutrina da Trindade tem 1.900 anos. A doutrina da dupla essência de Cristo tem 1.700 anos. Ok, irmãos? Então, esse é o fato. Esse é o fato. Por que eu estou falando isso aqui com os irmãos? Esses apelos aqui, irmãos, que eu estou apresentando aos irmãos, é para quando os irmãos forem estudar, os irmãos não caírem em argumentos falaciosos, né? As pessoas põem os argumentos muito simples para poder deturpar a mente das pessoas. Certo, meus irmãos? Ok? Alguma dúvida? Uma dúvida sobre isso aqui? Em nome de Jesus? Não? Não? Tem um amém aí? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ou ficou muito bem explicado, ou ficou muito mal explicado, né? Ai, Dilma da Glória. Ok. Irmãos, deixa eu apresentar aqui as questões que me foram apresentadas. A pergunta que foi feita é: como interpretar o Apocalipse? Como interpretar o Apocalipse? Que parte saber que é literal ou alegórica? Certo, irmãos? Foi uma das perguntas que enviaram. Primeira questão, irmãos. Nós entendemos, por causa da reforma, a gente interpreta a Bíblia literalmente. Literalmente. Voltando aos pais da igreja, um dos problemas de Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, ele evoluiu o método alegórico. Existe uma diferença, irmãos, e eu não vou para o português, de um método simbólico. O que é um método simbólico? O método simbólico, o símbolo sempre aponta para um fato. E quando eu digo fato, uma pessoa. Por exemplo, o símbolo do nosso país é a bandeira. Quando eu olho para a bandeira, eu objetivamente lembro da nação brasileira. Ok? Certo? Então é um símbolo, não é a nação, mas aponta para um fato ou pessoa. Muito bom. Um fato ou pessoa. Por exemplo, um exemplo de texto simbólico. Salmos 23. Salmos 23 está falando do pastor, da ovelha. E quando você começa a ler, de fato você já olha para o cuidado de Deus. Deu para entender o que é um símbolo, irmãos? Deu para entender o que é um símbolo? Sim ou não? Sim ou não? Beleza? O método alegórico que Agostinho propôs e os pais da igreja beberam dessa fonte, e os pós-pais da igreja beberam dessa fonte, e a igreja católica fez muito da sua doutrina nessa fonte, ele é baseado num sentimento. Sentimento. Então, gente, tem gente que prega assim até hoje, dentro do cristianismo, do protestantismo, né? O que é o sentimento? É o que eu acho que aquilo está querendo dizer. O que eu acho que aquilo está querendo dizer. Então, por exemplo, quando eu olho para a bandeira, eu não vou lembrar do Brasil. Eu vou lembrar da União. Ah, parece ser a mesma coisa. Então, quando eu olho para a bandeira, eu lembro da União. E quando eu lembro da União, eu lembro do quê? Do casamento. Ah, beleza. Beleza. Então, toda vez que vemos uma bandeira, quer dizer casamento. Os irmãos estão entendendo que o caminho da alegoria é bem diferente do caminho dos símbolos? Sim ou não? Ficou claro isso aqui, irmãos? Ficou claro?
Sim ou não? Amém. Então, beleza. Por que eu estou explicando isso aqui para os irmãos? Porque quando a gente pega a palavra de Deus, a gente tem que pegar a palavra de Deus e ser literal. Por exemplo, literal. Vou pegar um texto aqui. Pegar um texto aqui, ó. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina o seu ouvido a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que procedes maus. Vou chegar. Ixi, vamos lá. Nós vamos chegar lá. Ok? Acho que você já respondeu com sua pergunta, tá? Vou chegar lá. Então, por exemplo, ó, guardar o meu pé. Guardar o meu pé, eu vou desconsiderar outra parte. Por exemplo, inclina-te a ouvir mais do que oferecer sacrifício de tolo, é claro. Mas assim, guardar o meu pé. Guardar o meu pé, gente, será que eu tenho que entrar na igreja calçado? Não, não dá para interpretar, não dá para interpretar de forma literal. Então, o que eu vou fazer? Isso é um símbolo. Então, como símbolo, eu vou tentar ver o que isso quer dizer diretamente, o que isso indica. Então, guardar meu pé é que eu tenho que vir com reverência para a igreja. Eu tenho que pensar por onde eu tenho andado. O meu caminhar tem que ser um caminhar santo. Eu não posso chegar de qualquer jeito na igreja. Simples. Isso aqui não quer dizer que, não, para vir para a igreja, guardar o pé quer dizer que só pode vir para a igreja de bota, porque bota é bem protegido. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos para o Apocalipse, que é o texto que a gente faz referência. Como interpretar o Apocalipse? Ok. Por exemplo, eu estou em João. Apocalipse. Bem-aventura. Revelação de Jesus Cristo que fez aos servos para mostrar as coisas que brevemente iam acontecer. Ele enviou pelo seu anjo e a notificou ao seu servo João. Calma aí. Depois que eu leio o livro todo de Apocalipse, Jesus mensagens pelo anjo. Esse anjo aqui, ele é literal ou ele é simbólico? Versículo 1. Eu li todo o Apocalipse. Eu vou chegar à conclusão de que esse anjo é literal ou simbólico? Irmãos? Não, varão, pelo amor de Deus. Você está doido, Pedro? Literal. João viu um anjo. O anjo mostrou as coisas, explicou as coisas para ele. Beleza. Agora eu vou chegar no capítulo 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto. Calma aí. Existe um anjo na igreja de Éfeso que precisa receber uma carta? É o versículo 1, capítulo 1, nação capítulo 2. Não, os anjos não precisam receber cartas, eles estão diante do trono de Deus. Esse anjo aqui é simbólico, porque não se encaixa na literalidade. Não dá para se encaixar na literalidade. Então, irmãos, a gente interpreta a Bíblia literal. Quando não dá para encaixar na literalidade, e quando eu digo literalidade, irmãos, não é a minha racionalidade, é a literalidade bíblica. Eu vou olhar para a Bíblia e ver se tem algum fato que me ajude a interpretar isto. Ok? Por exemplo, vamos lá. Vou pegar um texto aqui que as pessoas têm de ser simbólica. Meu Deus, cadê? Cadê as duas testemunhas? As duas testemunhas. E foi dado um caniço de semelhança à vara, e porém na mesa poder medir. Essas são, aqui ó, e darei poder às duas testemunhas, e elas profetizarão por meio dos anciãos vestidos de saco. Essas são as duas que estão diante do cabeleiro, diante do Senhor. Se alguém quiser fazer mal, será fogo da sua boca, devorará. Se alguém lhe causar mal, importa que seja morto. Opa, calma aí. É possível ter duas grandes testemunhas? Sim.
É possível que essas grandes testemunhas tenham poder? Sim. Eu encontro paralelo no Antigo Testamento? Encontro. Então, simbolizar isso é complicado. Simbolizar isso é complicado. Ok? O que seria um texto simbólico? Um texto simbólico seria o capítulo 12. E aqui, irmãos, eu já vou responder a outra pergunta. Por que eu acredito que a igreja não estará na grande tribulação? Certo? 12. Capítulo 12 diz, ó, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Cara, tinha uma mulher que estava vestida de sol, a lua estava debaixo dos seus pés, e tinha uma coroa com 12 estrelas na sua cabeça. Gente, é muito difícil a gente encontrar alguém vestido de sol com 12 estrelas na cabeça. É muito difícil. Então, é muito complicado que isso seja literal. Então, isso aqui só pode ser simbólico. Qual o paralelo que eu encontro nessa simbologia? Aí vai para as interpretações. São 3 interpretações. Essa mulher pode ser Maria, nem na Marvel, essa mulher pode ser Maria, essa mulher pode ser a igreja, essa mulher pode ser Israel. Então vamos lá. Estava grávida e gritava de dores partos, sofrendo tormentos até dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 10 chifres, estava diademas. E a sua cauda levou a si uma terça parte do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse seu filho. E ele deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde havia lugar preparado para Deus, e ali ficou alimentada por 1260 dias. Calma aí. Vamos começar as eliminações. Eliminação número 1. Maria ficou no deserto depois que Jesus nasceu 1260 dias? Não existe relatos de que Maria ficou no deserto por esse tempo. E aqui não vai falar de Egito, vai falar de deserto. Então, não pode ser Maria. Depois que Jesus nasceu, ele não foi arrebatado para o trono do céu. Ele passou um tempo na terra. Ficou difícil para Maria. Para a igreja, fica bem complicado de ser a igreja. Por que ser a igreja? Porque a igreja não deu luz a Jesus Cristo. Jesus que é o Senhor da igreja. A igreja nunca é tratada como mãe de Jesus, mas sempre como noiva, como esposa de Jesus Cristo. E quando a gente olha Gênesis, capítulo 37, Gênesis, capítulo 37, Êxodo não, irmão. Gênesis, capítulo 37, vai, Senhor. O sonho de José, ok? E Jacó perseguiu seus irmãos e estava sendo 17 anos, apacentava as ovelhas junto com seus irmãos e amava José mais que seus irmãos, porque vendo seus irmãos que seu pai amava mais, odiaram e não conseguiu falar para ele. José teve um conto e só contou aos seus irmãos e odiaram ainda mais. Disse, ouve que eu tive sonho, estávamos todos os feixes atatados no campo, e levantando meu feixe, ficou de pé, os vossos feixes rodearam e se inclinaram a ele. Profecia cumprida no Egito. Então, deveras os irmãos reinará sobre nós, terá domínio sobre nós. E teve José outro sonho, contou aos seus irmãos, dizendo, tive um sonho, e eis que viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante mim. Sol, Israel, a lua, as esposas de Israel, ou Raquel, como o próprio Jacó interpretou, os 11 e os irmãos, Sol, lua e estrelas falam sobre a família de Israel, que é bem parecido com o tipo que está em Apocalipse. Eu acho que se a gente jogar firme aqui, só resta uma opção. Israel. Essa opção de Israel. E essa opção de Israel, ele vai ser perseguido por diabo na grande tribulação.
Se o diabo está perseguindo Israel durante 1260 anos, por que não está perseguindo a igreja? Ah, mas aqui é um símbolo da igreja, mas não faz menção a santos, né? Faz menção à mulher. Então, é isso. Então, irmãos, quando a gente vai para o Apocalipse, é literal, até que não se encaixe na literalidade bíblica. Não se achando na literalidade bíblica, procura para onde está apontando. E não é minha emoção. Aponta objetivamente para algo da Bíblia. A alegoria, Judá, ela tem o seu lugar na aplicação. Igual você disse aqui. Existe alguma aplicação para alegoria? Existe. Na aplicação. O que isso quer dizer, irmãos? Eu tenho que ler o texto, explicar o texto com a sua interpretação literal e depois eu posso alegorizar. Por exemplo, o que seria alegorizar? Vou dar um exemplo de alegoria. Jesus estava no barco, ele resolveu dormir no barco. Enquanto o Senhor estava dormindo, veio uma grande tempestade, e a tempestade movimentou o barco, a ponto dos discípulos acharem que ele estava morrendo, que eles iam morrer. Desesperado, alguém lembrou Jesus, despertou o Senhor, e o Senhor, com uma só palavra, acalmou o vento e o mar, e a viagem seguiu tranquila, após a repreensão de incredulidade que Jesus jogou na cara dos discípulos. O texto é isso. Explicação. Olha, irmãos, nós vimos que os discípulos, no momento adverso, começaram a orar, começaram a pedir para o mestre, e o Senhor acordou, se levantou e respondeu. O Senhor respondeu os discípulos que clamavam no momento de dificuldade. Muito bem. Alegoria. Talvez Pedro estava preocupado de não chegar do outro lado e não ver sua família. Talvez Mateus estava preocupado de não chegar do outro lado e cumprir o ministério. Talvez estavam preocupados em morrer naquela tempestade vazios. E Jesus respondeu a oração. O que isso quer dizer, irmãos? Que Deus vai cuidar de nós em nossas tempestades da vida, que nos fazem afligir, a tempestade da dor, a tempestade da angústia, a tempestade do sofrimento. Existem bons pregadores que pregam alegorias de primeira categoria. Só que a alegoria nunca pode acrescentar ou nunca pode deturpar o sentido original do texto. Deu para entender? Deu para entender? Tem uma das mensagens mais bonitas que eu ouvi foi de João Henrique Palharim. Ele prega sobre as orações de Isaías e Ezequias quando Ezequias está doente. É uma alegoria, mas encaixa perfeitamente no texto. Não peca, não distorce a história e mostra, né, como que alguém estaria vivendo naquela situação de dizer para o amigo que o amigo ia morrer. O amigo ouvir que vai morrer e ele vai desenvolvendo a mensagem em cima disso. Procurei na internet para botar para vocês verem na matéria de homilética, não achei, talvez eu ache depois. Amém, meus irmãos? Amém? E aí eu fizeram outra pergunta, se o meme Tekel Farsim foi realmente riscado na parede. Pela interpretação de Daniel, foi realmente riscado na parede. E por que a gente não encontra essas pedras? Porque Babilônia foi destruída. Diversas guerras, então o palácio possivelmente foi destruído, junto com essas pedras escritas Neme Tekel Farsim. E deu para ouvir o riscar. E deu tempo de ir chamar Daniel, e estava escrito lá. Então, era essa a dúvida. Ok, meus irmãos? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu arranhei a tinta, não começamos nem a estudar, isso aqui não é nem começar a estudar teologia. Semana que vem o nosso irmão vai ensinar para a gente também, não é nem estudar pré-tribulacionismo.
Na outra segunda, o nosso irmão vai ensinar para nós, e não é nem estudar pós-tribulacionismo, porque o poço é fundo, ok? Então, quanto mais a gente cavar, mais água acharemos. Certo, meus irmãos? Qualquer dúvida, mande para nós, em nome do Senhor Jesus. Se eu não souber, a gente procura quem sabe. E vamos juntos, marchando. Ok? Vamos clamar ao Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus pelo seu cuidado e amor. Algum pedido específico de oração, meus irmãos? Se não, só nos resta agradecer. Muito obrigado pelos irmãos que participaram da aula. Tem um feriadão aí, irmãos, 7 de setembro, ok? Se você for ver o desfile, vai ver o desfile, e na volta bota a sua vida teológica em dia, em nome do Senhor. Oremos. Rei maravilhoso, digno de poder, glória e adoração. Te damos louvor e honra pelo seu imenso cuidado e amor. Cobre-nos com seu sangue carmesim, Senhor. Meu Pai, joga por terra toda a investida do adversário contra a vida dos teus filhos. Pai amado Senhor, aplaca, meu Pai, toda levante da carne, meu Pai, contra os teus filhos. Todas as ciladas desse sistema mundano contra os teus servos. Permita os Senhor estar balizados na tua palavra e buscando sempre refúgio em ti. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E glória a Deus. Deus é bom, misericórdia dele dura para sempre. Foi um prazer estar com os irmãos. Deus em Cristo abençoe.